Bom dia, meus queridos ouvintes, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos começar a falar hoje no capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 1 do Sermão da Montanha, ou conhecido como algum Sermão do Monte. Nós vamos falar dele todinho. Se não der de falar dele todo hoje, a gente vai fala um pouco hoje, um pouco amanhã, até acabar o Sermão do Monte. São 8 bem-aventuranças. Amém? Vamos lá. Mateus capítulo 1 diz: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeira bem-aventurança, meu irmão. Primeira coisa, Jesus subiu ao monte, assim como Moisés subiu ao monte para pegar as leis de Deus, os 10 mandamentos, profeta Moisés, e aqui subiu um que era maior do que Moisés, Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ele subiu ao monte não para pegar a lei de Deus, ele já tinha a lei de Deus, ele já veio do céu, né? Jesus veio do céu, então ele já tinha a lei de Deus no coração dele. Então ele subiu o monte para ensinar. E ele começou a dizer: Bem-aventurados os humildes de espírito, pobre de espírito, em outras traduções, porque deles não será, o reino dos céus. Olha só, meu irmão. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Humilde é pobre. E bem-aventurado significa feliz. Bem-aventurado significa feliz, viu, meu irmão? Veja bem, meu irmão. E humilde de espírito, porque deles é o reino do céu. Primeiro, humilde de espírito, quando a pessoa reconhece que ele não é capaz de fazer nada sem Deus. Ele é humilde de espírito. Ele reconhece que depende de Deus para tudo. Nós sabemos, meu irmão, que tem pessoas que confiam em outras coisas, menos em Deus, né? Esperam em outras coisas, menos em Deus, na sua própria inteligência, no seu próprio intelecto, na sua própria força, mas menos em Deus. E isso traz o que para a pessoa? Isso traz orgulho. Eu me viro, eu dou conta, eu sei, eu faço. Então, como que a pessoa dessa é humilde de espírito? Então, os humildes de espírito, ele compreende que precisa de Deus para tudo. Ele sabe que é um pobre e miserável. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ao tempo presente é o reino dos céus. Não vai ser. Por que já é o reino do céu? Meu irmão, porque o humilde de espírito, sabendo ele do pecado dele, da miserabilidade dele, da incapacidade dele de entrar no céu, ele reconhece que é um pecador miserável, falho, e isso faz ele humilde. Ele fala: meu Deus, ainda que a palavra de Deus, de Jesus, a palavra de Jesus machuque ele, ainda que a palavra de Jesus o machuque, mas ele sabe: não, essa palavra está me machucando, está vindo direto contra o meu pecado, mas é a verdade, e eu vou me submeter a essa verdade, ainda que me machuque, porque eu sei que é a verdade. Então ele se faz humilde. Eu estou longe daquilo que eu deveria ser. Eu estou longe daquilo que eu deveria ser. E aí ele tem um espírito contrito e quebrantado, meu irmão. Que é o que eu já disse na Bíblia, que a esse tipo de espírito, de coração, Jesus não rejeita. Um coração contrito e quebrantado. E meu irmão, e mais um detalhe. As bem-aventuranças de Deus é tipo um padrão do verdadeiro cristão, entendeu? O verdadeiro cristão tem que ver e reconhecer se existe essas qualidades neles, se ele é pobre de espírito. E se não for, meu irmão, se não tiver essas qualidades, peça para Deus: Senhor, me dá essas qualidades, me dá um coração quebrantado, que o céu é lugar de coração quebrantado. Me dá um coração contrito, Senhor, muda meu coração, porque, meu irmão, a gente não pode se mudar, eu não posso mudar você,
Nenhum ser humano na face da terra pode mudar o outro. O pai não pode mudar o filho, mas o Espírito Santo de Deus, ele convence. Quando a gente começa a pedir, abrir o coração e pedir. Pedir e dar-se-vos-á, né? Ele fala em Lucas, dizendo assim, ó, se vocês que são maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais Deus vai dar o Espírito Santo àquele que lhe pedir, né? Se teu filho pedir um peixe, tu não vai dar uma serpente para ele. Se ele pedir um ovo, você não vai dar uma pedra. Jesus ensinando. E quanto mais meu Pai do céu, que é bom, se vocês pedirem o Espírito Santo para ele, ele vai dar para vocês o Espírito Santo. Então, peça que se você não tiver essas bem-aventuranças, essas qualidades, isso aqui é como um espelho para você ver se você é um verdadeiro seguidor de Jesus ou não. O primeiro, então, nós já vimos. Bem-aventurado, feliz, os humildes de espírito, porque deles é... Quem falou isso aqui foi Jesus, meu irmão, não foi eu não. Jesus quem está ensinando o Sermão do Monte. Eu só estou lendo e compartilhando com vocês. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o humilde de espírito reconhece a sua miserabilidade. E aí ele tem um espírito quebrantado, entendeu? Ainda que ele queira agradar a Deus, mas ele sabe que existe falha no seu corpo, e ainda que a palavra de Deus o machuque, o humilhe, a palavra de Deus humilha, meu irmão, a carne nossa carne, ainda que a palavra de Deus humilha, mas ele ainda se submete, fala assim, o Senhor tem razão, fazer como o Salmo 32, que todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro, como o Salmo 32. Então fomos para lá. Então a bem-aventurança primeira nós já sabemos qual é. Felizes são os humildes. Por que eles são humildes? Porque deles é o reino do céu. Já em espírito, meu irmão, dentro de você tem o reino do céu, dentro de você. Entendeu? Você sente a sua fraqueza espiritual e se entrega totalmente a Deus. Daí resulta a sua vitória. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Uma vez reconhecendo que é humilde, que é pobre de espírito, que o que deveria fazer não faz, como Paulo diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Miserável homem que sou. Então Paulo era humilde de espírito, o apóstolo Paulo. E aqui, na segunda bem-aventurança, eu já vou acabar por hoje. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, reconhecendo a sua fraqueza, a sua miserabilidade, ele chora. Ele chora pelos pecados que ele mesmo comete contra Deus e que o mundo comete contra Deus. Ele fica triste. Então, bem-aventurados, felizes são os que choram. Amém? Feliz, olha aqui, a gente pensa que é contraditório, né? Mas não é. Felizes são os que choram, né? Lá em Tiago vai falar para aqueles que só andam em riso, em alegria, para que eles venham chorar pelos seus pecados. Entendeu, meu irmão? Em outro lugar a gente sabe que a Bíblia diz que tem mais resultado na pessoa que vai no velório. A pessoa que está no velório aprende mais do que uma pessoa que está num aniversário, numa festa, num casamento, num banquete, porque ele não está preocupado muito. Agora aquele que está no velório, ele começa a meditar. Então nós temos que meditar. Então hoje, meu irmão, por hoje é só. Ainda faltam mais 6 bem-aventuranças. Hoje nós falamos sobre 2. Bem-aventurado, feliz é os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Humilde é aquele que reconhece o seu pecado. E bem-aventurados os que choram. Uma vez reconhecendo o seu pecado, ele chora, fica triste por pecar contra Deus. Mas ele será consolado pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra. A palavra de Jesus, ao mesmo tempo que ela humilha, Jesus também é estratégia, ele também tem palavra de ânimo. Primeiro ele te mostra o teu pecado para tu te arrepender. Depois ele te diz que te dá a graça para você ser salvo pela graça, não pelas tuas obras. Mas primeiro você tem que reconhecer o seu pecado. Amém? Então amanhã falaremos das próximas bem-aventuranças. Que Deus abençoe você e toda a sua família em nome de Jesus.